Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim, esteja tudo bem com vocês. Estive aí uns dias ausentes devido a uma grande correria, mas sempre lembrando de retornar para deixar aquela dica, beleza, aquela dica de livro que você talvez seja tocado a ler pelo assunto, já que variamos aqui em todos os estilos, os gêneros e os assuntos. Pessoal, hoje são dois livros que eu quero vos apresentar, dos livros que li recentemente, há um mês, e que achei demais interessante. Há um bom tempo estavam na lista de leitura, então resolvi tirá-los dessa lista, procurando então lê-los por completo, né? Os dois livros são do mesmo autor, né, com perspectivas distintas, mas que nós podemos dizer que tem ambos com um sucesso grandioso, né? E com certeza alcançando, atingindo o objetivo pelo qual eles foram escritos. Eu tenho dois livros aqui, como já disse, do mesmo autor, Benjamin Wicker, o livro 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada, e 10 livros que todo conservador deve ler. Então, são dois livros aí somados de cunho filosófico e também político. O primeiro livro foi o pioneiro do Benjamin Wick, né, dessa série de dois livros aqui, né, onde ele escreveu 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada, né? Ele deixa bem claro no segundo livro que desse saiu o segundo, 10 livros que todo conservador deve ler. Então eu vou começar aqui justamente por esse, 10 livros que todo conservador deve ler. Mais 4 imperdíveis e um impostor. Lembrando que essa ordem, ela necessariamente não significa grau, né? Não significa que um seja melhor do que o outro, né? Não é isso, né? De forma alguma, né? Mas resolvi por algumas questões práticas. Então, 10 livros que todo conservador deve ler, mais 4 imperdíveis e um impostor. Nesse livro, Benjamin Wick traz alguns livros e insights bem interessantes. Resumo a sua perspectiva conservadora extraída extraído desses livros, e aí ele traz um esboço para nós sobre pontos importantes que ele achou necessário que estivesse registrado aqui nesse livro. Por exemplo, nesse livro nós temos o livro Política de Aristóteles, Ortodoxia de Chesterton. Quem nunca ouviu falar desse livro, Ortodoxia de Gilbert K. Chesterton. A Abolição do Homem de C.S. Lewis. Aqui eu faço um destaque. Muitos acham complicado esse livro do Lewis. Lewis. Talvez alguns acham o livro mais de difícil leitura de Lewis. Aqui você encontra um insight bem interessante sobre esse livro, muito esclarecedor para você que não alcançou ainda um razoável entendimento daquilo que Lewis quis transmitir na Abolição do Homem, né? E que posteriormente estaremos falando um pouco sobre esse livro aqui. Então eu vou falar sobre a democracia no regime americano. Me fez ir atrás de um livro chamado Democracia na América, de Alex de Tocqueville. Claro, estava na lista há um bom tempo, mas alguns pontos que ele procurou destacar desse livro me fez com que fosse rapidamente em busca desse livro que já é considerado um clássico, né? O Estado Servil, de Hilaire Belloc, um ótimo livro, já li esse livro também.
O Caminho da Servidão, também quem é que não conhece, Friedrich August von Hayek, né? E na parte 4, essa foi a parte 3 que eu citei, a parte 4 ele vai falar sobre a história conservadora e histórias conservadoras. Ele vai fazer brilhantes insights em alguns clássicos mundial. Por exemplo, A Tempestade, de William Shakespeare, Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e A Bíblia de Jerusalém, né? Por fim, ele faz um comentário associando a pessoa, a filosofia e a sua pessoa, de Ayn Rand, que é o livro A Revolta de Atlas, considerado até o seu livro, sua obra-prima, né? Então ele traz alguns insights bem interessantes. Era uma filósofa do objetivismo, e os insights que ele traz para a gente são insights ótimos aí sobre esses livros. Então fica a dica, né? 10 livros que todo conservador deve ler. E mais 4 imperdíveis e um impostor, né? Então, livraço, aconselho você. Esse foi o segundo dessa série. O primeiro foi esse aqui, ó. 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. Como já é muito compreendido, as ideias elas têm consequências. Então, alguns livros, na visão de Benjamin Wicker, ele, se não tivessem sido escritos, o mundo estaria bem melhor sem eles, porque um acaba influenciando o outro, e as pessoas compraram as ideias destes livros também e procuraram colocar na maior evidência possível, materializando as ideias, a escrita desses homens, desses livros que são apresentados aqui, né? No total são 15, 10 que estragaram o mundo e 5 que não ajudaram em nada, né? Dentre esses livros que Benjamin coloca aqui, estão livros tais como, claro, esse não poderia faltar, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, né? Temos Leviatã, de Thomas Hobbes. Também, claro, não poderia faltar, dos 10 grandes estragos, está entre eles o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Também, claro, o Utilitarismo, de George Stuart Mill, A Descendência do Homem, de Charles Darwin, O Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche, né? Bem como Mein Kampf, que é Minha Luta, de Adolf Hitler, ou mesmo O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud, dentre outros também que não vou mencionar aqui, mas que você pode conferir ao fazer a aquisição desse livro. Também eu vou destacar aqui no capítulo 10 O Eixo da Civilização, onde ele faz um brilhante insight sobre esse livro, escrito por Margaret Sanger. E esse livro, na verdade, arruinou muita vida, arruinou muita gente, porque as suas práticas, as suas ideias foram postas em práticas de maneira muito abrangente e literal. Então, vemos aqui livros, aqui nesses 2 livros, você pode aprender política, insights políticos e filosóficos, e claro, tudo isso de uma validade prática muito grande. Então fica a dica desses 2 livros, 10 livros que todo conservador deve ler e 10 livros que estragaram o mundo. Fica essa dica, são 2 livraços, e fica então para você poder apreciar aí, essa é a dica de hoje. E lembre-se, se não houvesse livros, a vida seria um erro. Vamos ler, e vamos ler sem moderação. Até a próxima e até mais. Valeu, pessoal. Tchau.